Boa tarde a todos. Em nome do Ministério Público, eu, Andréia Montealegre Bezerra de Menezes, promotora de Justiça Civil da Promotoria aqui de Peixoto de Azevedo, resolvi convocar a imprensa local para falar exatamente qual é a realidade dos fatos envolvendo a paralisação das unidades de pronto atendimento de Peixoto de Azevedo do Distrito de União do Norte. Inicialmente, fiquei muito preocupada com a falta de verdades que estão sendo divulgadas, as distorções que estão sendo publicadas, levadas à mídia e causando até um desrespeito com a população de Peixoto de Azevedo. Então, quanto membro do Ministério Público, eu me senti na obrigação de vir e esclarecer o que de fato está acontecendo. Então, o que é que acontece? O Ministério Público, ele foi procurado no dia 19 de março de 2024 pelo Dr. Maicon, representante dos médicos, já passando a situação dos atrasos salariais e todas as faltas de condições lá nas unidades de pronto atendimento. Inicialmente, o município de Peixoto de Azevedo, ele realizou um contrato de prestação de serviço, que é o de número 157/2023, no qual, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto São Lucas, organização social, ele faz esse contrato a fim do gerenciamento, operacionalização e da execução das atividades das unidades de pronto atendimento aqui do município e do distrito. E aí acontece que o município ele tem que fazer o repasse, o valor que é de R$1.600.000, ele deve ser feito através de duas parcelas. A parcela fixa, que é no valor de R$960.000, deve ser paga até o segundo dia útil do mês, e a parcela variável, que é de R$640.000, que deve ser paga até o 15º dia útil do mês. No entanto, é de conhecimento desse órgão, inclusive do próprio órgão municipal, do próprio instituto, né, o que me deixou até abismada ao dizerem que foram surpreendidos, quando eles não foram surpreendidos, de que estava havendo já esse atraso do repasse do recurso. Então, o município ele faz o repasse para o instituto fazer o pagamento dos servidores, médicos, enfermeiros, enfim, fazer funcionar a UPA. Então, a partir do termo de declarações que colhemos aqui na promotoria, a gente designou uma audiência que aconteceu no dia 26 de março, no qual estavam presentes secretários municipais, secretário de saúde, secretário de finanças, assessor jurídico do município e representante do instituto, e eu, a promotora de justiça. O prefeito ele não participou dessa reunião, e na presente solenidade o nosso objetivo era tratar de maneira consensual para a gente tentar solucionar e evitar a paralisação, uma vez que no dia 18 de março já tinha sido emitido um comunicado coletivo de afastamento da escala médica. Na referida reunião, o que é que aconteceu? Depois de muita conversa e a gente tentar realmente solucionar de forma consensual, o município ele ficou de apresentar uma proposta concreta, até porque, além desses meses em atrasos, eles têm que nos dar uma previsibilidade dos meses que estão a vencer, porque o serviço ele é ininterrupto, o serviço ele não pode parar, é um serviço essencial. Estamos falando de direito à saúde, de direito à vida, e isso está sendo ignorado pelo órgão municipal. Então, o que é que acontece? A gente deu prazo para apresentar. De fato, eles quitaram o restante do mês de janeiro, após a reunião aqui no Ministério Público, e uma parcela, a parcela variável, não, a parcela fixa do mês de fevereiro. No entanto, não nos apresentou nenhuma proposta concreta em relação ao restante, que já estava em atraso, e o que vem a vencer, as parcelas vencendo. Então, diante disso, o Ministério Público, na sexta-feira passada, no dia 26 de abril, recebeu um novo aviso dos médicos informando, né, sobre a paralisação que ocorreria a partir de 1º de maio, a partir de 7 horas da manhã, e notificou o secretário de saúde para que o mesmo prestasse as informações e adotasse as providências a fim de evitar essa paralisação. Não tivemos resposta, então na segunda-feira o secretário compareceu aqui na Promotoria de Justiça e colhi o termo de declarações no qual ele mesmo fala que não apresentava não visualizava nenhuma solução imediata para evitar a paralisação dos médicos,
que a solução de repasse sempre dependeu de recursos próprios e que a decisão tinha que ser do prefeito municipal. A partir daquele momento, o Ministério Público não tinha outra solução a não ser recorrer ao Poder Judiciário. Então, eu resolvi ajuizar a ação civil pública, que foi protocolada sob o número 1949-18-2024-811-0023. E nessa ação civil pública, o Ministério Público ingressou contra o município de Peixoto de Azevedo, requerendo de forma liminar para que o mesmo realizasse o pagamento do valor devido, que atualmente é R$ 2.270.860,72, referente à parcela variável de fevereiro de 2024 e a parcela fixa e variável de março de 2024, sob pena de bloqueio. Além disso, o Ministério Público também requereu um planejamento que fosse apresentado pelo município em relação às parcelas vincendas, porque, por exemplo, a gente já está no mês de maio, então, em relação ao mês de abril, ele já se encontra em atraso. Então, a gente precisa também de uma solução concreta, viável, para também adotar as medidas necessárias. E, considerando a possibilidade de uma greve, de uma paralisação coletiva, por ser serviço essencial e indispensável, não pode haver uma interrupção por completa do serviço, razão pela qual o Ministério Público requereu que o Instituto, que é o responsável pela prestação do serviço, afinal, ele que faz parte do contrato com o município de Peixoto de Azevedo, deixasse 30% dos servidores à disposição, né, efetuando o serviço, pelo menos de urgência e emergência, porque isso é o que diz na lei. Isso é o que foi ajuizado. No mesmo dia, saiu a decisão liminar, sendo favorável, determinando que o município de Peixoto de Azevedo realize o repasse ao Instituto Social São Lucas desse valor de R$ 2.270.862,62, referente a essas parcelas, bem como, considerando o iminente risco de greve, que fosse determinado ao Instituto São Lucas a manutenção dos 30% dos servidores nessas atividades, bem como intimando o município para apresentar o programa de pagamento do planejamento em relação às parcelas vincentes. Isso é o que aconteceu. Isso é o que está, o processo é público, é o que está nos autos. No entanto, essa promotora foi surpreendida, né, com os vídeos que andam circulando nas redes sociais, com as entrevistas que estão sendo dadas, de que, na verdade, os médicos estão descumprindo decisão judicial, que foram pegos de surpresa, que não sabiam dessa situação, que não estão inertes, que estão fazendo tudo, que vieram no Ministério Público e cumpriram com o acordado. Então, diante dessas faltas de inverdades, eu, em nome do Ministério Público, fiz questão de vir esclarecer a população. Não cumpriu, tanto que não cumpriu que eu tive que ajuizar a ação civil pública e solicitar de forma liminar o repasse do valor que está em débito do município para o Instituto. A decisão não é contra os médicos, a decisão é contra o Instituto São Lucas, que é o responsável pela prestação do serviço na unidade de pronto atendimento. E, além disso, na verdade, os médicos, eles não entraram de greve. Ocorreu uma demissão em massa. O que é que isso acarreta? Na verdade, o serviço, ele tem que voltar a ser ofertado em sua forma total, porque não há greve, houve demissão. Então, esses 30% não vai estar valendo para a situação. Estamos diante de demissão de médicos. Então, o necessário é a regulamentação, o retorno do serviço no seu 100%. O Instituto ele tem que adotar as providências para regularizar o atendimento da população no seu 100%, que foi o que é contratado no contrato de prestação de serviço de número 157/2023 com o município de Peixoto de Azevedo. Então, a partir de agora, o juiz ele deu prazo de 48 horas para o município efetuar esse repasse. As 48 horas se encerram na data de hoje, às 20h25. Então, quando der esse horário, o Ministério Público vai verificar se de fato foi feito algum tipo de repasse para aí adotar as providências que seria o próximo passo, o bloqueio. Além disso, fui surpreendida também, agora há pouco, às 10 horas da manhã, uma notícia publicada no Instagram, na página oficial da Prefeitura Municipal
de Peixoto de Azevedo, que diz: a saúde de Peixoto não para. E aí narrou aqui situações que também não condizem com a verdade. Então eu acabei de enviar uma notificação para o prefeito municipal para que haja uma retratação em 24 horas e que não aconteça mais a distorção de fatos, porque isso prejudica a população. E isso prejudica o nosso direito à saúde e o nosso direito à vida. E o juiz ele deixou bem claro aqui na decisão. Tem uma parte que eu gostaria de frisar e ler aqui para os senhores, que por mais relevantes que sejam as dificuldades orçamentárias dos órgãos públicos, não é possível desrespeitar a Constituição Federal, sob pena de violação à ordem jurídica, privilegiando-se meros regulamentos e, mais ainda, dando poderes ao administrador para, sob os mais variados pretextos, descumprir a lei maior. Então, é isso que eu gostaria de comunicar aos senhores, de dizer que todas as medidas que estiverem ao alcance do Ministério Público serão tomadas, como já foram, né? Já foi ajuizada a ação, e vamos só aguardar o prazo, que é de 48 horas, que se encerra na noite de hoje, para a gente adotar os próximos passos, que provavelmente será o bloqueio desse valor e solicitar, aguardar, né, a apresentação por parte do município da planilha em relação às parcelas vincendas. Então, gostaria de agradecer, gostaria de dizer que o Ministério Público está do lado da população de Peixoto de Azevedo. Então, vamos acabar com tanta falta de verdades, com tanta conversa sem fundamento. O certo, é o que está na decisão judicial e é o que tem que ser cumprido. A decisão judicial, ela não se contesta, ela se cumpre.